Olá a todos, agora a gente vai falar do primeiro momento dessas macroetapas da regularização fundiária, que é o momento preparatório dos estudos iniciais, quando a gente vai começar um processo de regularização fundiária. Esse primeiro momento dos estudos iniciais dessas ações preparatórias, ele pode ser subdividido em 3 macroetapas. Uma etapa é a comprovação de titularidade, a outra etapa é o diagnóstico e a terceira etapa é a estratégia de regularização fundiária. A etapa de comprovação de titularidade é uma etapa que tem como objetivo a liberação do início de obra. Ela é uma análise documental da situação de domínio da gleba, para que se autorize, dentro do que a gente tem de previsão legal e normativa, o início das obras, ou seja, a realização de investimentos públicos com recursos federais naquele território. Essa etapa a gente tem uma regra, que seria a comprovação de propriedade plena do ente titular de domínio. Isso seria a regra, seria a situação ideal, ou seja, por exemplo, o município é proprietário da área e essa área tem uma matrícula no registro de imóvel em que consta essa situação do município como proprietário da área. Essa é a situação ideal. Mas, como a gente está falando de assentamentos irregulares, essa é a situação atípica. Na verdade, é a situação que a gente menos encontra, a situação em que o domínio é do próprio ente e que a situação está regular no registro de imóveis. Então, a legislação e os normativos admitiram uma série de exceções para que a gente consiga, com segurança jurídica, fazer a liberação de obra. Ou seja, o que é essa segurança jurídica? É uma espécie de análise de viabilidade de regularização. Ou seja, se admite a liberação do início de obra, se admite o início da realização de investimentos públicos com recursos federais naquele território, porque se avaliou que aquela área tem condição de ser regularizada até o final da intervenção. Isso é a etapa de comprovação de titularidade. Por decorrência histórica, pelo próprio processo de ocupação, de formação desses assentamentos irregulares, a situação dominial e a situação registrária, a situação no registro de imóveis, muitas vezes complexa ou, enfim, não está bem resolvida, né? Exige uma série de procedimentos que são inerentes à própria regularização fundiária para que a gente alcance essa situação de regularização da gleba e titulação. Então, o que a legislação fez, os normativos fizeram? Uma flexibilização para permitir esse início de obra. Então, quando a gente faz comprovação de titularidade por meios alternativos, que não são aquele principal, que é a comprovação de propriedade plena, com o devido registro na matrícula do imóvel, a gente tem uma flexibilidade para fazer isso, né? A legislação flexibiliza isso. O que significa dizer que a gente pode ter uma necessidade de reforçar as ações de regularização fundiária no processo. Por exemplo, quando a gente tem uma situação de comprovação de titularidade pelo zoneamento, pela zona especial de interesse social, a gente ainda vai ter que verificar no momento posterior de quem que é aquela gleba, qual que é a situação dominial, qual que é a situação jurídica e registrária daquela gleba. Então, a gente tem aí uma gama de possibilidades, ainda que a gente tenha conseguido fazer a comprovação de titularidade, ainda que a obra tenha sido iniciada, tenha havido liberação de início de obra, porque houve comprovação de titularidade, a gente ainda assim pode ter que fazer uma investigação de situação de domínio dessa área que está sendo objeto de intervenção. Que é a etapa seguinte, que é a etapa que a gente chama de diagnóstico. Tá? Essa etapa, macroetapa de diagnóstico, ainda nos estudos iniciais, tem exatamente esse objetivo de verificar qual que é a situação fundiária da gleba, para que a gente possa, a partir daí, delinear o que precisa ser feito para alcançar a regularização fundiária. Como que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é compreender bem o problema da irregularidade. Isso é o diagnóstico. O objetivo do diagnóstico é esse, é entender o problema, né?
fazer a pergunta correta e entender corretamente o problema que está colocado. Para fazer isso, a gente precisa fazer algumas coisas combinadas. A primeira coisa é conhecer a situação dominial e a situação registrária da gleba. Eu vou explicar isso. A situação dominial da gleba é saber de quem é a gleba, quem é o proprietário da gleba. Isso é a situação dominial. E, junto com isso, a gente precisa saber qual que é a situação registrária, ou seja, como que essa situação dominial está constando no registro de imóveis, tá? No cartório de registro de imóveis. Essa gleba tem matrícula ou não tem matrícula, tem uma transcrição, enfim, não está registrada. A gente precisa conhecer a situação tanto de domínio, ou seja, quem é proprietário, e também conhecer como que isso está no registro, porque a gente precisa ter claro que todo o processo de regularização fundiária começa com essa leitura do que está no registro de imóveis, porque ele tem que terminar obrigatoriamente no registro de imóveis. Então, se a gente tiver uma situação inicial de uma gleba não matriculada, a gente vai ter que providenciar isso para conseguir chegar no final do processo com o título registrado. Então, essa primeira coisa que a gente investiga no diagnóstico é isso, de quem é a gleba e como está no registro. Vocês podem me perguntar, mas se eu sei de quem que é a gleba, qual é a diferença entre a situação de domínio e a situação de registro? É bem simples de entender. A gente tem bens que não exigem, né, bens imóveis que não exigem o registro para que a gente tenha o domínio. Por exemplo, é muito fácil de entender isso a partir dos bens da União. A União, ela tem bens por dispositivo constitucional, por exemplo. Tá? A Constituição Federal tem um artigo, o artigo 20, que diz o que é bem da União. E aí, por exemplo, vamos dizer, a margem de rios federais, por exemplo, são bens da União. Isso não precisa estar registrado no registro de imóveis para que isso seja um bem da União. Isso é bem da União porque a Constituição disse que é bem da União. Então, ainda que esse imóvel não tenha uma matrícula no registro de imóveis, e ele pode não ter, e é comum que não tenha, ele ainda assim é bem da União. Só que quando a gente vai fazer regularização fundiária, a gente precisa abrir essa matrícula. Precisa conseguir que esse bem passe a ter a sua matrícula no cartório de registro de imóveis, senão eu não consigo passar para um terceiro, que é o possuidor, que é o morador, que é o ocupante. Por isso que eu tenho que investigar essas duas questões, de quem é e como está no registro de imóveis, especialmente quando a gente fala em bem público. Tá? Então essas são as nossas duas fontes de pesquisa. A gente depois vai aprofundar isso um pouco mais para frente nessa ação educacional, porque isso é uma questão chave importante para o processo de regularização. Além disso, nessa etapa de diagnóstico, a gente precisa olhar se tem alguma ação judicial que eventualmente possa impactar no processo de regularização fundiária. As ações judiciais que impactam em processo de regularização fundiária são aquelas que se relacionam, que questionam, que discutem posse ou propriedade do imóvel. Em regra, é esse tipo de ação. Por exemplo, é um bem privado, que tem uma matrícula, mas tem uma ação reivindicatória de propriedade por parte de um ente público, por exemplo. Esse ente público está reivindicando aquela propriedade por força de uma lei, enfim. Isso pode impactar. Então, é essa sorte, essa classe de ações que nos importa. Também algumas ações civis públicas podem impactar no processo de regularização fundiária, por exemplo, ações que versem sobre a desocupação de áreas, por exemplo, ações de natureza ambiental, por exemplo, enfim. Então, nessa etapa de diagnóstico, a gente vai olhar de quem é a área, situação dominial, como ela está no registro de imóveis, situação registral. A gente vai olhar a situação jurídica dessa área para ver se tem alguma ação possessória. Quais são as fontes de pesquisa para fazer isso? Para fazer isso, a gente precisa ir nos órgãos patrimoniais dos entes públicos, município, estado, União, dependendo do caso, cartório de registro de imóveis da circunscrição imobiliária onde está o imóvel. Os cartórios, eles são localizados territorialmente, então se eu tenho um imóvel numa determinada região, eu vou ter um cartório de imóveis responsável por aquela região. Então, buscar informação primeiro nesse cartório e depois podemos ter que buscar nos seus antecessores, tá? Porque os cartórios, eles vão sendo criados, têm as sucessões e tem, portanto, registros que não migraram ainda para a circunscrição atual.
Para as ações judiciais, a gente também tem os órgãos jurídicos dos entes públicos e os próprios tribunais de justiça, enfim, né? Fazer uma busca nesse sentido. Isso é uma dimensão do diagnóstico. Uma outra dimensão do diagnóstico que é importante é a dimensão de expectativas da comunidade e histórico de regularização fundiária da localidade onde a gente está trabalhando. Por que isso? Porque, assim, às vezes a gente está trabalhando, está com uma intervenção num determinado município que tem uma prática de regularização e costuma trabalhar com determinado instrumento. Tá? Isso já tem uma cultura estabelecida em relação ao processo de regularização, a gente precisa conhecer isso. Uma outra dimensão, que é a dimensão da própria comunidade, que é a dimensão da expectativa, porque a gente pode ferir. É bom a gente ter um alinhamento dos instrumentos jurídicos que a gente está adotando com o que a comunidade espera, tá? Para que a gente não acirre conflitos, enfim, né? Que a gente leia aquela comunidade, como que foi o processo de ocupação daquela área. Eu vou dar um exemplo para isso ficar mais claro. Por exemplo, vamos imaginar que a gente está trabalhando num loteamento irregular em que os moradores adquiriram esse lote irregularmente. Eles compraram, tá? Compraram de um loteador irregular ou compraram de um grileiro. O fato é que os moradores têm um contrato de compra e venda, de gaveta, e têm uma expectativa de virar proprietário. Exemplo, tá? Vamos imaginar que essa mesma área que os moradores compraram com a expectativa de propriedade e que imaginavam que era uma área privada, é uma área pública. Vamos imaginar essa situação. E que o poder público pretenda trabalhar não com uma transferência de propriedade plena, mas com uma concessão de direito real de uso. Isso certamente, se não for bem trabalhado com a comunidade, vai gerar um atrito. Então, e essa situação precisa ser avaliada, como que esse assentamento se formou e o que a população espera para que a construção da solução de regularização seja dialogada. Se não for possível atender a expectativa da comunidade, que a alternativa possível seja dialogada. Então, isso tem que integrar o diagnóstico. Tá? O processo de ocupação da área, as expectativas da comunidade influenciam muito nas decisões sobre o processo de regularização. E a gente tem uma terceira dimensão de diagnóstico que é fundamental, que é como que é a intervenção, como que está o assentamento, como que é a intervenção propriamente desse assentamento. O que é isso? É cruzar esse mapa fundiário que a gente já fez, né? Eu falei ali no começo que a gente tinha que fazer uma pesquisa dominial e registrária. Então eu fiz essa pesquisa, eu tenho um assentamento irregular e eu sei qual que é a situação de domínio e de registro. Eu tenho um mapa disso. Muitas vezes esse mapa é um mosaico de áreas, porque eu tenho um pedaço de área que é municipal, um pedaço que é estadual, um pedaço que é particular, ou duas áreas municipais de natureza distintas, enfim. Eu tenho um mapa disso. Eu preciso sobrepor esse mapa com a intervenção que está sendo feita, porque eu preciso saber, por exemplo, se eu tiver produção de novas unidades habitacionais, onde que elas se localizam? É na área municipal ou na estadual? Ou é meio a meio? Uma parte na área particular, uma parte na área estadual. Então, eu preciso fazer uma leitura combinada da situação fundiária, que envolve domínio e registro, com a situação de intervenção. Tá? Então, quando eu tenho produção de unidade habitacional, onde vão passar as ruas, onde são as áreas consolidadas, para que eu consiga fazer uma avaliação cruzada dessas duas coisas. Isso é a etapa de diagnóstico. Então, o que eu tenho de produto numa etapa de diagnóstico? Eu tenho um mapa, um mosaico fundiário, um mapa fundiário, né, com a sobreposição do assentamento, e eu tenho uma sobreposição desse mosaico fundiário com a intervenção ou com o assentamento irregular consolidado. Quando a gente está falando, por exemplo, em ações de regularização jurídica, como o caso do papel passado, normalmente a gente está trabalhando com assentamentos que já estão consolidados. Então, a gente também precisa sobrepor essa situação, que é a situação final de regularização, com o mosaico de áreas. E uma leitura tanto da tradição de regularização fundiária da localidade, quando houver, e das expectativas da comunidade. Isso é produto do diagnóstico. Com isso feito, eu vou para a minha terceira macroetapa, que é a estratégia de regularização fundiária, que essa sim é a grande chave do processo. Quando eu defino bem essa estratégia, eu vou ter um bom processo de regularização fundiária obrigatoriamente. Tá? O que é a estratégia? Eu chamo a estratégia de regularização fundiária de a inteligência da regularização fundiária. O que é isso?
é pegar esse problema que eu defini bem no diagnóstico, essa estratégia de regularização fundiária depende de um bom diagnóstico, de eu ter feito um bom diagnóstico com essas dimensões que eu coloquei, e depende também de eu conhecer os mecanismos legais disponíveis e os instrumentos jurídicos disponíveis. Eu conhecendo bem a situação concreta, do caso concreto que eu estou trabalhando, e conhecendo o que a legislação tem para oferecer, né, tanto os mecanismos legais, os instrumentos jurídicos, eu consigo traçar uma estratégia de regularização fundiária. O que é a estratégia de regularização fundiária? É o caminho que eu vou ter que percorrer, os instrumentos jurídicos que eu vou ter que utilizar. Ou seja, o que eu tenho que fazer para regularizar a base imobiliária? Isso é estratégia de regularização. O que eu tenho que fazer para registrar parcelamento do solo, ou as unidades imobiliárias? O que eu tenho que fazer para titular os moradores? Quais são os instrumentos mais adequados para cada caso? Uma boa estratégia de regularização fundiária é aquela que tem os instrumentos adequados para aquele caso específico e que propõe o caminho mais curto, mais ágil. Isso é uma boa estratégia de regularização fundiária, uma estratégia bem construída de regularização fundiária. Eu quero enfatizar que o processo de regularização fundiária é sempre feito com participação social e deve ter controle social, ou seja, deve ser acompanhado pela população, pela sociedade civil, pelas comunidades envolvidas. Eu não consigo falar também numa boa estratégia de regularização fundiária se essa estratégia de regularização fundiária não estiver pactuada. Então é importante que a gente construa nesse processo a forma de participação da comunidade. Mas é fundamental que os instrumentos jurídicos sejam adequados. A gente tem um remédio certo para aquele problema? Essa é a pergunta e a resposta que a gente deve a pergunta que a gente deve fazer e a resposta que a gente tem que obter nessa etapa de estratégia de regularização fundiária. É construir esse mecanismo adequado para responder aquele caso concreto. Dar um exemplo para ficar mais claro também. Por exemplo, muita gente já ouviu falar num instrumento que chama demarcação urbanística. Ele é um instrumento bastante adequado para trabalhar com regularização de áreas privadas, mas não necessariamente é o melhor instrumento para trabalhar com regularização de áreas públicas. Então, esse tipo de avaliação é a avaliação que a gente faz nesta macroetapa e é esse tipo de definição que a gente pretende obter nessa macroetapa.